Meus amigos, eu sei que provavelmente você conhece Tony Stark dos filmes da Marvel, do universo cinematográfico e é um completo apaixonado pela vida que Robert Downey Jr. deu ao personagem, mas se você não é daqueles nerds que vê cada HQ, que lê tudo, conhece tudo, pode ser que você não saiba que não foi sempre assim. Homem de Ferro já teve uma história um pouco mais complicada, conturbada, e coube a Marvel no cinema limpar um pouco dessa história e transformar ele nesse herói que todo mundo ama e até mesmo idolatra. Vamos falar um pouquinho sobre a história dele, mas principalmente responder uma pergunta que muitos de vocês têm, mas poucos sabem a resposta, que é: Homem de Ferro teve um filho? Antes de qualquer coisa, eu te convido a deixar aquele like, deixar o sub, dá uma olhada na descrição também que a gente tem um Apoia-se, onde você pode ganhar produtos nerds, dá uma olhada lá na descrição. Mas, vamos pro vídeo, que a gente tem umas coisinhas interessantes pra conversar aqui. Como eu disse, o passado de Tony Stark é um passado meio conturbado, pelo menos nos quadrinhos. Ele foi criado para ser um personagem que todo mundo odiasse e depois ganhasse o respeito de todo mundo. E por isso, ele já enfrentou o alcoolismo, o que foi uma época onde os quadrinhos deles eram simplesmente tristes, eram pesados de ver tudo que acontecia com Tony Stark. Quando ele se entregou à bebida, ele não foi capaz de impedir que Obadiah Stane tomasse a empresa dele e teve que viver nas ruas por um longo tempo. Pois é, meus amigos, não dá nem pra imaginar esse personagem do universo compartilhado da Marvel vivendo nas ruas. Nos quadrinhos isso já aconteceu. Nesse tempo que ele viveu nas ruas, ele se relacionou com Gretel Anders, que acabou engravidando, não ficando claro se o bebê era do Tony ou não. Só que ela não sobreviveu ao parto e o Tony decidiu largar a bebida para criar o pequeno Timothy Anders. Pois é, história triste, eu sei, parece estranho tudo isso vindo da Marvel. A DC Comics geralmente tem histórias mais pesadas, mais densas, mas eu sempre digo aqui no canal, não é por isso que a Marvel não tem histórias densas, pesadas, mais sérias, mais sombrias. Isso é tudo uma coisa que acaba sendo taxado pela galera e a gente acaba acreditando ou não. Mas vamos seguir aqui, porque depois que ele largou a bebida para cuidar do filho, teve mais coisa acontecendo. Porque apesar da importância, na mudança de personalidade ou no rumo da vida de Tony Stark, depois que esse bebê nasceu, foi cuidado pelo Tony e teve essa outra direcionamento da história do Homem de Ferro, parece que os autores não quiseram muito falar sobre o Timothy. Pouco tempo depois do nascimento dele, ele foi sequestrado pelo Monge de Ferro e Tony veste sua mais nova armadura para poder salvá-lo. Parecia que era uma forma de mostrar que o Tony se importava com alguém de novo, mas ao mesmo tempo a gente não tinha muita informação sobre o filho. Ele meio que serviu de objetivo para uma superação do Tony, entende? Depois de resgatar o bebê e entregá-lo a um bombeiro para continuar o combate, o bebê nunca mais foi mencionado. E aí fica uma dúvida muito grande. Será que os autores eles simplesmente fizeram o bebê para que Tony tivesse essa subida e voltasse a ser um herói? E para ganhar empatia de quem lia os quadrinhos e viu um Tony Stark louco por causa da bebida? Ou será que foi realmente um plano para que Tony ficasse atrás do bebê do filho dele e de repente simplesmente não cabia mais nas histórias de Homem de Ferro? De qualquer forma, eu acho que é uma história super interessante para assombrar o nosso herói, mas que foi pouco utilizado. Talvez você já tenha ouvido falar do nome Timothy e conheça um pouquinho mais, mas geralmente são só os nerds mais afoitos que pesquisam e conhecem sobre isso. De qualquer forma, no cinema a gente tem a nossa personagem filha de Homem de Ferro, mas nós ainda não temos Timothy. Já pensou? Em algum momento surgir um novo personagem se dizendo filho do Homem de Ferro e no final das contas ele realmente é o filho dele? Seria interessante, mas o que você acha? Quer ver um outro filho de Homem de Ferro no cinema? Ou não precisa? A gente já tá de boa com isso. Deixa tudo nos comentários, não se esquece de olhar a descrição para ver links interessantes para você. Eu vejo você no próximo vídeo, até lá, eu fui.